Hoje o canal Eletrografia vai conversar com a poeta e tradutora Simone Homem de Mello. Simone é mestre em literatura alemã pela Universidade de Colônia e doutora em estudos da tradução pela Universidade Federal de Santa Catarina. Entre 1993 e 2010, viveu na Alemanha, atuando como autora, libretista de ópera, redatora, tradutora e dramaturgista. Seus poemas em português estão nos livros Périplos, de 2005, Extravio Marinho, de 2010 e Terminal à Escrita, de 2015. Simone, muito obrigado pela participação. A primeira pergunta será feita por Eliakim. Prazer conhecê-la, Simone. A primeira pergunta é sobre a atualidade, né? Como você tem encarado o atual panorama brasileiro e, na sua opinião, qual é o potencial da escrita, especialmente a de poesia, em um momento como este? Vocês dizem o panorama do país. Isso, a pandemia e situação política. Bom, eu acho que desde 2016, eu venho, pelo menos entrando, eu e muitas pessoas que eu conheço, né, venho entrando num estado de choque absoluto, assim, porque por menos que a gente pensasse que a história é linear, no fundo a gente pensava, né, a gente achava que... Eu nasci durante a ditadura militar, então desde que eu nasci o Brasil só estava melhorando, né, assim, numa crescente, linearmente, né, como nas utopias modernas, né. Só que eu acho que esse choque que a gente teve, né, que não dá nem para chamar de retrocesso, porque nunca houve algo semelhante, né, com esse grau de explicitação da barbárie, né, a barbárie já houve, até muito pior do que a que está acontecendo agora, ou tão terrível quanto, mas eu acho que o grau de explicitação dessa barbárie, de trivialização da vida, né, enfim, isso realmente eu acho que é sem precedentes. Por um lado, esse momento, desde que a barbárie de fato se instaurou, eu acho que as pessoas estão mais ativas, no sentido de estão se mobilizando mais do que no início disso, que foi com o golpe de 2016, numa fase em que as pessoas estavam absolutamente paralisadas, né? Então, eu acho que me afligia mais naquela época do que agora, porque agora eu estou vendo algo se mobilizar. Então, eu acho que a poesia, o lugar da poesia e da literatura em geral e da poesia em especial, é revelar singularidades, né? Porque isso das artes de modo geral, e eu acho que entre as artes literárias ou os gêneros literários, a poesia é aquela que tem um maior potencial de singularidade. Eu acho que não existe uma escrita tão íntima e singular como a poesia, né? Se ela for explorada em todas as suas potencialidades. Não estou dizendo que toda a poesia escrita é assim, mas ela tem um potencial de singularidade muito maior. Então, eu acho que certamente é uma resposta bem contundente, dentro de uma sociedade cada vez mais massificada, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, de um mundo cada vez mais massificado e mais em que as pessoas perdem cada vez mais a individualidade e o sentimento de importância, né? Então, eu não acho à toa que agora a poesia se coloque num lugar privilegiado. Eu acho que está sendo produzido muito, né? Muito está sendo produzido no Brasil, pelo menos, eu acho que isso é bem nítido, como uma reação a esse apagamento, né? A gente tem também agora a possibilidade de toda pessoa poder ser um autor e que se autopublica, né, seja na internet ou seja com uma editora própria, uma editora do autor. Então, no momento o desafio que a gente encontra é que essas singularidades elas sejam vistas também, né, porque a poesia como prática está cada vez mais viva, eu sinto, como recepção
é um pouco mais difuso isso, né? Porque é muito difícil você ter um panorama, é impossível ter um panorama, mas recortes, né? Por isso que o trabalho que vocês fazem aqui eu acho bastante importante nesse sentido. Bacana, muito obrigado, Simone, pela resposta. A segunda questão é referente ao período em que você esteve na Alemanha, também escrevendo, né? Então, antes de você publicar seus livros de poesia no Brasil, alguns trabalhos seus foram publicados na Alemanha, né? Em 2002, você lançou um libreto para a ópera, né? 2 anos depois, um livro de ensaios, na Belgrade Footnotes. Gostaríamos que você falasse um pouco desse momento, desse momento de produção fora do Brasil, como foi, especialmente esse trabalho com as óperas. Eu fiquei curioso para saber como foi isso. Na verdade, esse trabalho ele surgiu um pouco antes da minha produção anterior já no Brasil, né? Enfim, a minha produção em português, eu tinha escrito uma peça de teatro chamada A Quarta Parede, que chegou a ser ensaiada por um grupo de São Paulo, atores que tinham até pedido um texto novo, etc. E o compositor Lívio Trachtenberg sabia da existência dessa peça, sabia que eu vivia na Alemanha, e ele trabalhava já há um certo tempo numa parceria bastante regular com o coreógrafo Johann Kresnek, austríaco, um dos fundadores do teatro dança no mundo de língua alemã, que foi o pioneiro nisso, né? E o Lívio deu ao Kresnik a ideia de fazer uma peça sobre o Stefan Zweig, uma ópera, aliás, uma ópera sobre o Stefan Zweig, e me convidou para escrever o libreto. E esse libreto chegou a ser escrito, só que depois, por vários problemas concomitantes, primeiro do compositor, depois problemas pessoais, e depois do próprio diretor, né, que mudou de teatro, estava em Bonn na época, depois foi para Berlim, então, enfim, isso acabou não acontecendo, mas a minha fama de libretista pegou, mesmo com essa ópera não tendo sido realizada, né. Então, depois eu fui tendo alguns convites, em 2002 estreou no Festival de Ópera Contemporânea de Munique, esse primeiro libreto encenado, chamado Orpheus Cristal, baseado no mito de Orpheus, do compositor Manfred Stanke, que tinha sido um aluno de Ligeti, e o substituído na cadeira em Hamburgo. Depois um colega dele, o compositor americano Sidney Corbett, tinha gostado, enfim, de alguns textos que eu tinha escrito nesse processo, um libreto dessa primeira ópera, e me convidou para fazer uma segunda ópera, que era, sobretudo porque ela também era baseada na obra de Fernando Pessoa, no livro do Desassossego, e depois eu incluí também a poesia dentro. Seria essa. Ver se eu consigo colocar aqui algumas fotos da estreia, que foi em Bremen, no teatro, no Bremer Theater, e depois houve e depois foi seguindo, né? Eu fiz outra com Sidney Corbett, que foi baseada em Jarry, o Bu, um grotesco musical, em que eu juntei o Bourrey do Jarry com o texto dele sobre a máquina do tempo. Então, ali era uma ópera para uma orquestra juvenil e também para um público, assim, adulto, mas também juvenil, né? Então, virou um pouco uma ficção científica, né? Assim, de dois astronautas, né? Astronautas não, né? Dois viajantes do tempo que encontram, de repente, o rei Venceslau da Polônia, assim, que é o protagonista do Bu. Então, enfim, existe uma... Então, eu acho que... e agora eu estou fazendo um projeto, a gente está fazendo um projeto também para uma ópera sobre Arthur, mas que está em andamento ainda. Então, o que eu acho que esse começo, o meu início, ele
foi bastante ligado às outras artes, porque eu era uma pessoa bastante interessada, né, em teatro, por exemplo, e também em artes visuais. Então houve também outras parcerias nesse sentido mais intermídia, como esse livro que você citou, que é Belgrade Footnotes, que na verdade era um trabalho fotográfico da artista portuguesa Filipa César, ao qual eu fiz, ela pediu um texto sobre esse trabalho, então eu fiz um gesto conceitual de criar notas de rodapé a essas imagens, né? Então também é um trabalho de imagem e texto, e também para o artista português Jorge Queiroz, em 2008 também, um texto que foi publicado em inglês, em Londres, que era um texto conceitual, um texto literário, que joga como se fosse uma tradução realmente intermídia, assim como da fotógrafa Filipa César, do desenhista Jorge Queiroz, ou seja, criar um texto paralelo que sirva como contraponto daquelas imagens e daquela forma, né, daquela concepção visual. Nas óperas, assim, eu devo dizer que eu não gosto da ópera tradicional, não gosto de bel canto, eu gosto da ópera anterior a Monteverdi, ou seja, que começou com Monteverdi, e posterior a Luís de Nono, mas o que me interessa na ópera é justamente uma junção de várias artes, mídias, que interagem sem hierarquia. Então, as minhas óperas, por exemplo, nunca foram peças de teatro cantadas, porque eu sempre acho que alguém tem que explicar por que está sendo cantado. Eu sempre me pergunto, por que vocês estão cantando aí e não estão falando? Tem que existir uma justificativa estética para isso, porque é um imenso estranhamento, assim, eu sinto um constrangimento imenso em relação à ópera. Então, essa ideia do teatro-música, né, que eu acho que é o termo alemão, é Musiktheater, ele é mais, nesse sentido, você tem teatro, música, então você tem palavra, imagem, e na ideia de uma relação contrapontística entre as artes, sem que haja uma hierarquia entre elas. Evidentemente, a música é a principal, mas eu acho que dependendo da abordagem que for feita, não precisa existir essa hierarquia. E eu acho que esse meu início, quer dizer, embora eu já escrevesse poesia e teatro antes de fazer esses trabalhos na Alemanha, eu acho que essa minha fascinação de chegar lá e ter acesso a tantas dramaturgias diferentes, era uma época ali, início dos anos 90, de grandes diretores de teatro alemães, e eu viajava o país inteiro para assistir esses diretores e tal, então esse grande entusiasmo pelo teatro, e que eu acho que, enfim, desde esse tempo, acho que já tinha um pouco um gesto conceitual um pouco da escrita, não só a escrita que comunica, mas a escrita que já tem um gesto que por si só já comunica algo, né? Isso é mais possível de você fazer entre gêneros, entre artes, do que dentro da própria poesia, embora eu acho que isso eu também tenha feito na poesia. E Simone, só uma curiosidade, esses trabalhos, eles chegaram a ser traduzidos para o português em algum momento, ou quem sabe futuramente, ou não ainda? Então, na verdade, a dificuldade você está falando das óperas, né? Provavelmente. Sim. A dificuldade das óperas é que, assim, o texto, toda a composição foi feita em cima do texto alemão, né? Então, se eu for traduzir o libreto para o português, vai ser simplesmente assim, ó, Simone escreveu um libreto que queria dizer isso aqui, né? Mas que não necessariamente você pode, então, como a ópera é algo muito caro, né, assim, são produções extremamente onerosas, dificilmente alguém, né, traduz uma ópera inteira para uma outra língua. Acho que, assim, era muito comum as óperas italianas serem traduzidas, por exemplo, para outras línguas, né, para serem encenadas na língua do país, enquanto a ópera era um gênero, de fato, tão propagado entre uma certa burguesia, etc. Mas eu acho que hoje, assim, então, acho que isso dependeria, claro, eu poderia traduzir, né,
para essa ópera ser cantada em português, mas disso dependeria, assim, uma encomenda, né, que viria de onde, né, assim, assim, você é uma libretista desempregada no Brasil. Sim. E também você tem ou seja, essas óperas todas, elas são, na verdade, na Alemanha funciona assim, um teatro maior, ou uma ópera, ou um festival, eles chamam um compositor, incumbem um compositor, ou já tem um tema na cabeça, ou já tem enfim, o autor, etc., ou nada, ou o tradutor o compositor é que escolhe, né, o tema, etc., e aí eles chamam um libretista, ou não, ou o próprio compositor escreve o libreto, né, mas é comum que se chamem libretistas. Então, a graça também de fazer esse tipo de trabalho é que é algo que vem já com muitas restrições, né, a pessoa chega, então você tem algo, né, você tem que lidar com diversas restrições, do tipo, eu quero uma ópera sobre Fernando Pessoa, com 3 cantoras, peraí, mas onde você vai arrumar 3 mulheres em Fernando Pessoa, né, assim, se arrumar uma já é demais, né, assim, então, 3 mulheres e tal, assim, tipo, vire-se, né, assim, aí você tem que criar uma concepção que justifique todas essas exigências, digamos, pré-existentes ao texto, né, e isso é muito, muito gostoso, né, que é um outro tipo de trabalho paralelo a um trabalho bastante solitário do tradutor e do poeta, né, que também dificilmente você tem um retorno do público leitor, né, assim, não é como, sei lá, um romancista que, sei lá, que eu acho que tem uma penetração maior, né, a gente fica entre colegas conversando e comentando entre si, mas, assim, eu acho que isso de trabalhar em conjunto com outras artes sempre me interessou. Bacana. E aí, em 2005, você lançou em português, né, o Périplos. Uhum. 5 anos depois, Extravio Marinho. E então gostaríamos que você falasse um pouco sobre esses trabalhos, sobre como a poesia em língua alemã, com a qual você já tinha convivido bastante, contribuiu para a elaboração do seu próprio trabalho poético. Principalmente o livro Périplos, ele já reúne, né, poemas bem anteriores a 2005, né, assim, enfim, que já tinham sido escritos, etc. O que eu acho é o seguinte, a minha formação poética, ela se deu já no Brasil, né, porque eu convivi muito cedo, tive esse privilégio de conviver com Augusto Haroldo de Campos, com Décio Pinhatari bem menos, mas assim, era teenager ainda, e eu tinha uma certa proximidade, então eu lia desde, sei lá, 14 anos de idade, que eu lia, assim, as coisas, achava complexíssimo aquilo tudo, e nunca mais parei de ler, né, e sendo, assim, uma jovem estudante de letras, super interessada em literatura, e, assim, gostava muito do que eles faziam, etc., eu já fui para a Alemanha com uma formação e com gosto para a literatura muito, muito nítido, né? Tanto que várias coisas que eu cheguei lá e vi não me agradaram, né? Assim. Agora, houve uma geração, principalmente que começou a escrever na década de 80, assim, que tiveram seu auge, né? Assim, na década de 80, 90 e depois continuaram, né? Que é uma geração de poetas de língua alemã nascidos na década de 60 e que tem um acesso direto à vanguarda, né? Então, você tem a poesia da década de 70 na Alemanha é uma poesia bastante intimista, sentimental, etc. De repente vem na década de 80 uma reação a isso, que é, assim, puro trabalho de linguagem, de materialidade da linguagem, um gesto, e eles resgatam essas vanguardas que tinham adormecido ali durante a década de 70, pelo menos na poesia, né? Então, ali eu encontrei uma afinidade natural, porque eles resgatavam referenciais que eram os referenciais dos poetas que eu li aqui, só que de uma geração anterior, né? Embora não tivesse nada a ver com a poesia concreta lá, de língua alemã,
eles tinham ligações com grupos de vanguarda. Na Áustria, por exemplo, que é um país onde a literatura de vanguarda é mais ousada do que na Alemanha, por exemplo, tanto que eu, assim, traduzo, o único prosador que eu traduzo o único prosador de língua alemã que eu traduzo é um austríaco, é o Peter Handke, que ganhou surpreendentemente, né, o Nobel no ano passado, e surpreendentemente porque ele já deveria ter ganhado, assim, se o Nobel fosse um prêmio para bons escritores, ele deveria ter ganhado já há 30 anos, mas como é um prêmio político, né, demorou um pouco. Então, eu realmente li muito intensamente. Então, assim, a minha formação de leitora de poesia é a vanguarda concreta e seus referenciais na poesia universal, né, os poetas traduzidos por eles. Depois, essa geração de poetas que sei lá, são pessoas pelo menos 10 ou 15 anos mais velhas do que eu aqui no Brasil, que são autores que também, que eu tinha lido muito, né, autores como Horácio Costa, um dos poetas que eu considero, na verdade, um dos maiores poetas do país de que ninguém fala, porque ele escreve muito pouco, é o Duda Machado, por exemplo. Então tinha enfim, ali uma tradição mais recente da poesia brasileira que eu também lia, e depois eu tive contato com essa geração, que era a mesma desses poetas daqui, lá na Alemanha, que eram os nascidos né, final da década de 50 e início da década de 60, que me interessaram bastante, né. E nisso eu me ative, né, tanto que eu traduzi muitos deles. Tenho planos, inclusive, tenho o do poeta Thomas Klink, por exemplo, que eu acho um dos maiores expoentes da poesia contemporânea, seria contemporânea se ele não tivesse morrido aos 45 anos, em 2005, mas eu estou fazendo uma antologia bastante representativa dele, e vários outros poetas dessa geração que eu traduzi, publiquei em revistas e tudo, mas então eu acho que a minha poesia, ela tem um referencial dessa poesia contemporânea alemã, de uma geração muito específica, que dialoga com as vanguardas que a mesma poesia que eu li aqui dialogava, né? Mesmo assim, eu acho que a minha poesia ela é bastante diferente disso tudo. Eu não acho que eu seja eu não acho que eu continue nada disso, né? Eu digo que esse foi o meu elemento, digamos, de leitura, mas não necessariamente eu me sinto filiada a nenhuma dessas tradições, embora eu sinta bastante familiaridade com alguns autores bem hardcore de língua alemã, os poetas, como Oswald Egger, Ulf Stolterfoht, Barbara Köhler, autores realmente bastante difíceis e que exigem bastante do leitor, né? Então, as pessoas costumam achar minha poesia muito difícil, e talvez eu entenda que, assim, trata-se realmente de tradições. Se você tem a familiaridade com essas tradições, não lhe parece tão hermético, digamos, né? Mas eu acho que se você espera da poesia um outro tipo de coisa, algo mais comunicativo, digamos, eu acho que aí você se assusta, né? E talvez essas tradições, assim, um pouco mais que lidam diretamente com a incompreensibilidade, eu acho que elas são mais marcadas na poesia de língua alemã do que na poesia de língua portuguesa. Muito bem, Simone. A próxima questão tem tudo a ver com o que você começou a falar agora, né? Referente ao seu trabalho como tradutora, né? Que, como já ficou claro, né? Baseia-se principalmente na tradução de autores de língua alemã. Você coordena, desde 2011, o Centro de Estudos de Tradução Literária do Museu Casa Guilherme de Almeida. E, como professora, tem colaborado com o programa de pós-graduação em estudos de tradução da Universidade Federal do Ceará, que acho que também teve uma parceria aí com a Casa Guilherme de Almeida em alguns momentos, né? Gostaríamos que você falasse um pouco a respeito das obras que você traduziu,
e do cenário no Brasil da tradução de poesia de vanguarda em língua alemã, né? Na sua opinião, quais obras vanguardistas importantes ainda não foram traduzidas, né? Eu tive uma vez a oportunidade de perguntar para Augusto de Campos sobre o August Stramm, né? Que é um dos livros dele que eu mais gosto de tradução, né? E ele falou que é um dos que menos vende, um dos menos lidos, né? Então, por que essa poesia de vanguarda não foi tão lida aqui, na sua opinião, na sua leitura, né? Como você vê, assim, aqui as minhas atividades, desde que eu voltei para o Brasil, né, em 2010, as minhas atividades se diversificaram imensamente, que é esse elemento Brasil, assim, de que você está em todas as frentes ao mesmo tempo, né, assim, que eu acho que é bastante enriquecedora, mas também bastante dispersiva. Eu acho que é um prazer imenso poder colaborar institucionalmente, por exemplo, para tornar o trabalho de muita gente conhecido. Eu acho que a poesia e a tradução literária são algumas das melhores artes brasileiras, ao lado da música popular, por exemplo. Acho que talvez o Brasil não seja um grande país em outras artes, né, assim, no teatro, por exemplo, quer dizer, assim, você pode escolher momentos e tudo, mas essas artes, o Brasil é um país de ponta, né, e justamente porque tem tradições né, muito fortes e muito de altíssima qualidade, e o leitor brasileiro de poesia e de tradução de literatura, ele já é muito escolado como leitor, né, sem a gente saber isso. Eu acho o Brasil, no caso da tradução de literatura e de poesia, eu acho absolutamente um país de ponta, assim, não conheço nenhum outro, em que você tenha tanta qualidade, não só de poesia, mas de literatura em geral, né, isso se deve a gerações ali, de todos os imigrantes europeus que começaram a traduzir aqui, e depois tem a ver com o momento da vanguarda concreta. Então, assim, a gente tem um privilégio incrível. Então, no Centro de Estudos de Tradução Literária é muito bom, né, porque tem muita riqueza nesse sentido, então, trabalhar com isso acho muito, muito interessante. Em relação aos autores que eu traduzi, assim, eu só traduzi autores, como eu não vivo da tradução, nunca vivi, eu sempre escolhi os autores que eu traduzo. Então, eu sou uma tradutora diferente dos tradutores que tem que ter um imenso jogo de cintura para traduzir qualquer coisa que apareça à sua frente, né, que eu admiro muito também essa capacidade. Acho que eu não tenho essa capacidade, eu acho que eu tenho, assim, eu sentiria, assim, que o meu sangue está contaminado, assim, se eu fosse traduzir determinados autores que eu não consigo engolir de jeito nenhum, eu acho que eu não conseguiria, né. Então, eu escolhi sempre aqueles autores que podem se misturar à minha corrente sanguínea, assim, que eu adoro, né, e eu acho que eu me entusiasmei muito com a prosa, de traduzir prosa, que é um outro tipo de prazer de traduzir poesia, porque é aquilo que você mergulha e traduz, né, assim, tem algo de uma temporalidade bastante diferente, de um envolvimento bastante diferente, e Peter Handke eu acho o maior prosador do mundo, assim, há muito tempo, né, tem uma obra extremamente consistente, desde as vanguardas da década de 60, um escritor que tem uma reflexão sobre a escrita como você não vê mais na literatura, né, e também um escritor extremamente prolífico, que é quase um contrassenso, porque assim, como uma pessoa que escreve tanto pode ter sempre uma qualidade tão... então o Handke é um autor que eu comecei a traduzir aqui, que me deu uma imensa vontade de traduzir a partir de um livro que ele publicou em 2002, chamado A Perda da Imagem, que depois eu traduzi para Estação Liberdade. O Ângelo Bojadsen também é um leitor de Handke, né, o editor da Estação Liberdade, e por isso o Ângelo, ele sempre teve interesse de publicar Handke, o que é uma sorte muito grande, né, e agora com o Nobel, assim, agora sim, daí, claro, daí está sendo muito traduzido por várias pessoas, etc., e eu também voltei a traduzir algumas coisas, que é, assim, uma tentação, e eu acho que embora o Nobel seja, enfim, para mim não significa muita coisa, ele tem algo de... as pessoas leem porque é Nobel, certo? Então tem chance de você publicar mais, porque eu acho que uma das coisas, também para falar da tradução de poesia de língua alemã, né, uma das coisas que no Brasil difíceis, né, assim, dentro da propagação da literatura, é
a falta de tenacidade dos editores. No Brasil tudo é muito fugaz, né? Então, um autor lá, você vai lá, lança um livro, 2. Então, os autores não são traduzidos como autores, são traduzidos livros. Então, tal livro de tal autor foi traduzido lá porque por alguma contingência, enfim. E daí, então, assim, você não tem uma continuidade. Então, dificilmente uma pessoa que não conheça a língua original consegue fazer a imagem de um autor, né? Então, isso é um pouco triste para os tradutores, porque quem se interessa por um tipo de poética gosta de fazer, de ter essa continuidade, etc. Então, o Handke é o único prosador, eu acho que ele como prosador, é o maior poeta de língua alemã, nesse sentido. Eu acho que não existe algo assim em língua alemã, e é algo de uma tradição bastante austríaca, bem específica. E eu, assim, embora eu leia poesia de todos os tempos, etc., em língua alemã, eu ainda estou às voltas com os modernos e os contemporâneos, né, que vêm de uma tradição de vanguarda. Então, por exemplo, eu traduzi algo que vai sair pela coleção Signos, da editora Perspectiva, o Arno Holz. Eu traduzi uma outra face de Arno Holz, que é um poeta traduzido unicamente pelos Irmãos Campos, no Brasil, 2 ou 3 poemas, mas que também, depois dessas 2 ou 3 traduções, você pode deixar de lado, porque já resolveram a questão Arno Holz, né, de tanta qualidade que tem essas traduções. E eu peguei um recorte de um outro Arno Holz, com um projeto de um poema-livro muito mais complexo, que é o Phantasus, é sempre a mesma obra, e ali eu proponho também isso está em produção, o livro, e ali eu proponho quase assim uma teoria, uma proposta de tradução de poesia de vanguarda, né? Qual é a diferença de se traduzir poesia de vanguarda ou não, né? Ou uma poesia qualquer. E, nesse sentido, eu acho o seguinte, a gente teve muita sorte quando você fala de poesia de vanguarda, o Faro, do Haroldo, do Augusto, do Décio, já ter sido assim, ter nos apresentado a poesia mais radical, de inúmeras línguas, né? Mas é claro que a gente está acostumado assim com os highlights, né? Então existem muitos autores que talvez não sejam tais highlights, mas que sejam tão interessantes quanto, ou que sejam highlights e não tenham sido observados como tal, né? Que ainda possam ser traduzidos, né? Assim, existem, eu acho que todos, né? E esses autores estão sendo traduzidos em parte por várias pessoas espalhadas por todo o Brasil, porque isso se descentralizou muito no Brasil. As pessoas de Santa Catarina traduziram e traduzem bastante a poesia alemã. Eu acho que estão espalhadas pelo Brasil inteiro, né? E o que eu acho é que essas redescobertas, principalmente da poesia e da poesia de vanguarda, a cada nova tradução é uma redescoberta. Digamos, o Rilke que a geração de 45 traduziu não é o mesmo Rilke que Augusto de Campos traduziu. E quem for traduzir Rilke daqui a não sei quanto tempo, vai pegar um outro Rilke e vai ser uma outra. Por isso, assim, tem espaço para tudo, né, na tradução de poesia. Realmente, todos, então eu diria assim, todos os poetas de vanguarda estão para serem traduzidos aí. No sentido de que quanto mais vozes esses poetas tiverem né, na tradução de outras pessoas, melhor ainda. Agora, eu acho que tem uma certa vanguarda alemã, que é mais marcadamente alemã, que é o expressionismo, ela foi mais traduzida, né? Então, o Strahm, por exemplo, é um dos representantes, mas vários outros, né? Mas foram também muito pouco traduzidos. Agora, você tem, por exemplo, uma tradição mais dadaísta ali, que praticamente desconhecida, né? Então, eu acho que isso vai chamar a atenção das pessoas sempre, né? As pessoas interessadas numa poesia mais hardcore, isso vai ser recuperado constantemente. Então, para mim é diferente assim, falar assim, o que precisa ser traduzido de Goethe? Daí fala, bom, nós temos isso e aquilo, isso foi muito bem traduzido, isso nem tanto, então eu acho que ainda tem... Assim, você pode falar de como você forma um autor, mas na tradução de poesia, você não tem como esgotar um autor, nunca, né? Então eu acho que, assim, não é o que falta, eu acho que falta tudo o tempo inteiro, assim, quanto mais melhor.
Só E uma agora, última, desculpe ele aqui, só um último diga, né? comentário sobre essa questão, Simone. Você já citou, né, a qualidade do Brasil, de fato, mas uma coisa bem específica. Na Alemanha, na experiência que você tem como leitora também, por ter convivido lá, existem mais traduções integrais de poetas? De livros inteiros, assim. Aqui no Brasil existe, mas também é muito cultivada a questão da antologia, né? Então, O que você está se referindo ao que eu falei de traduzir autores e não livros, é isso? Ou não, também, de você não certa está se forma, referindo? não, é partir dessa ideia, Tá. mas Não, então, porque assim, tem uma diferença grande. Quer dizer, eu acho que para você traduzir um autor, você não precisa traduzir a obra completa, mas você precisa traduzir momentos dessa obra. Para a pessoa, ela ter uma noção de qual foi essa. Não estou dizendo que uma única pessoa tem que fazer isso, eu estou dizendo um editor, isso é a função de um editor, né? Eu quero traduzir este autor, então eu quero que as pessoas tenham uma noção de toda essa diversidade e essa trajetória, porque eu acho que mais interessante nos artistas, e principalmente nas artes que primam pela singularidade individual, é o percurso, né? O que me interessa muito em artistas é qual o percurso dele, de onde ele saiu, onde ele foi parar. Então, isso eu acho que se perde muito. Com a poesia, você pode fazer isso em antologias, né? Mas a ideia, eu gosto de fazer antologias desse tipo, né? De realmente pegar, de mostrar esse percurso. E não ser simplesmente uma escolha aleatória, né? Eu acho que existe algo que, uma função do tradutor, que não é só de você traduzir a poesia, mas de você contribuir para uma historiografia literária, né? O que eu acho é que, assim, até mesmo na prosa, entende? Até mesmo na prosa, as pessoas, você tem coisas aleatórias, publicam-se certos livros, e que ninguém tem a visão do todo, né? Então, para tentar criar uma trajetória de um autor no país. Em relação à poesia, eu concordo bastante com o Augusto de Campos, que fala que eu não sou o tradutor de obras completas. Porque no caso da poesia pode perfeitamente acontecer de você ter lá poemas que você não traduziu bem, que você não encontrou uma boa solução. Então você não vai publicar aqui, eu não vou publicar, né? E na Alemanha, eu acho que é o seguinte, que você tem uma tradição também acadêmica da tradução de literaturas não só clássicas, né? Então você tem, por exemplo, cada vez menos, aliás, né? Cada vez menos, mas você tem sei lá, se você falar Baudelaire, né? Quantos tradutores de Baudelaire? Né? Tem muitos que traduziram tudo, né? E eu acho que daí tem a ver com o interesse enfim, com primeiro, não dá para comparar, né? Porque são públicos, é um público leitor proporcional da população muito maior do que no Brasil, né? No Brasil, quem lê já é assim uma minoria da minoria, e daí quem lê poesia, então, é um gueto do gueto. Então, lá é um pouco diferente, ou seja, você tem um maior número de leitores, um público leitor mais extenso, e por isso eu acho que existem vários tipos de tradução ali, mas e existem várias de obras completas, eu acho que mais do que aqui, né? Mas eu não acho que isso seja bem-vindo, no caso da poesia. Eu acho que boas antologias são mais importantes do que traduções de obras completas, né? Quando eu falei de publicar um autor, não é necessariamente assim todas as suas obras, mas o seu percurso, né? Delinear o seu percurso. perfeito. Sim. Agora vamos falar do outro sentido, né? Que você verteu poemas do Augusto de Campos para o alemão. E as versões foram reunidas no livro Poesie eine Anthologie, lançado pelo selo Demônio Negro, né? Em parceria com a Universidade de Zurique. Gostaríamos que você falasse um pouco dos desafios desse trabalho, né? Vou mostrar aqui para as pessoas verem o livro. Ótimo. Com o poema Greve na capa. Sim. Isso foi algo bastante circunstancial, né? Assim, eu não, assim, nunca me ocorreria traduzir literatura brasileira para o alemão,
nem o que eu mesmo escrevo, eu traduzi para o alemão, o que eu escrevi em alemão, que foram os libretti de ópera, ou os textos mais, enfim, de uma poesia mais conceitual, eu diria, que eu fiz em alemão, eu nunca traduzi português, e o que eu escrevi em português também nunca traduzi para o alemão, a não ser muito recentemente, porque quando esse livro foi lançado em Zurique, em 2019, exatamente há um ano, o professor e poeta Eduardo Jorge, da Universidade de Zurique, também me convidou para fazer uma leitura no Cabaré Voltaire, o próprio Cabaré Voltaire, que ainda existe, né, e falou se eu não queria, assim, se eu tinha traduções para o alemão dos meus poemas para as pessoas, né, para um público geral, não só de pessoas que entendessem português. E daí eu me pus a fazer as traduções e achei divertidíssimo me traduzir eu mesma para o alemão, mas assim, jamais me ocorreria se alguém não me pedisse, digamos, né, e as traduções do Augusto para o alemão começaram com uma incumbência que eu tive em 2011, de fazer a curadoria, a co-curadoria de uma exposição de poesia concreta em 5 países na universidade, no Museu de Arte Contemporânea de Bremen, e eu ia fazer a parte brasileira, né, daí tinha os países de língua alemã, Alemanha, Suíça e Áustria, e a Suécia também. E eu fiz a seleção, eles tinham coleções incríveis, né, já de obras, de tudo que os concretos brasileiros tinham publicado ou exposto na Alemanha, eles tinham exemplares, só que não tinham as coisas mais recentes, então eu também, eu mandei para eles tudo, eu comprei aqui, mandei para lá, então para a gente ter material suficiente, e fiz lá a minha escolha, e de repente percebi que eles queriam, assim, colocar aquilo na parede e pronto, né, e eu falei, gente, daí a gente vê, assim, um pouco a diferença das tradições, né, porque tem um tipo de poesia concreta alemã, que foi muito para o lado da poesia visual, e que tem praticamente nenhum, assim, nenhum elemento semântico mais, né, é algo, assim, que realmente já é uma arte visual, praticamente, né, e não literária. E mesmo assim, quer dizer, dá para perceber que, para os outros curadores, a ideia que eles tinham, assim, que você bota lá na parede, as pessoas enxergam, inclusive a poesia, a exposição se chamava Poetry Goes Art, né? E daí eu comecei assim, olha, gente, não vai dar para expor isso sem tradução de jeito nenhum, porque eles são poetas, né? Acima de tudo, eles são poetas. E desesperadamente eu comecei a traduzir isso. Eu comecei a traduzir, assim, por puro desespero, né? Que eles fossem colocar aqueles poemas lá, tipo, Viva Vaia, lá sem tradução nenhuma, né? E assim eu comecei, e essa exposição foi feita em 2012, em Bremen, uma exposição muito bonita. E depois eu me animei com as coisas do Augusto e comecei a brincar com isso, né? Daí eu falei, nossa, achei interessante isso, né, esse desafio, que tem essa coisa lúdica, assim como eu falei da ópera, né, aquela coisa assim, escreva um libreto de ópera sobre um livro do desassossego e coloque lá 3 mulheres. 3 mulheres e no livro do desassossego? Impossível. Ah, tá bom, vou inventar alguma coisa. E a mesma coisa, assim, tem algo muito lúdico nisso, né? Eu, primeiro, não sinto necessidade alguma e nem desejo de traduzir para o alemão, né? Assim, eu acho que tem algo do domínio da linguagem poética e do conhecimento da poesia do Augusto que me entusiasmou a isso, e assim como a ópera é algo também bastante lúdico, em que eu posso usar a palavra de uma forma bastante lúdica, a poesia concreta também é. Então, isso me instigou um pouco. E depois que eu consegui, daí eu continuei fazendo um pouco por brincadeira, mas aí, a hora que eu fui vendo os resultados, eu fui gostando, fui mostrando para o Augusto, ele foi gostando, foi comentando, a gente foi trabalhando, e daí eu falei, vamos fazer essa antologia, né? E, inclusive, esse próprio museu estava interessado em publicá-la, só que por uma contingência lá também, que houve uma mudança de pessoal, etc., esse projeto também não aconteceu. E depois eu nunca mais consegui encontrar um editor que na Alemanha, que fosse, que se dispusesse a tal qualidade gráfica, né? Isso eu acho que para a gente é tão óbvio, né, produzir esses tipos, né, se você
pegar os livros da Perspectiva, da Ateliê Editorial, da Demônio Negro e diversas outras, assim, livros de poesia altamente elaborados e tudo, a gente cresceu lendo esse tipo de coisa, a gente acha que é normal. Assim, na Alemanha as edições de poesia são extremamente simples, né? Então, você cai num buraco entre dois segmentos aí, que são os editores de poesia e os editores de arte, que não leem literatura. Então, esse primeiro plano era para ser publicado por um museu e um editor de arte, que é o Walter Koenig, em Colônia, que é um dos maiores editores e livreiros de arte na Alemanha. Mas como isso não deu certo, depois com esse simpósio do Haroldo, sobre o Haroldo, na verdade, que houve em Zurique, e o interesse do Vanderlei Mendonça, né, o editor do selo Demônio Negro, em fazer esse projeto, porque o Vanderlei conhece bastante a poesia do Augusto, já tinha feito livros do Augusto, e, de fato, qual designer gráfico é que ia fazer isso? E o Augusto trabalha diretamente com os designers gráficos em todas as suas antologias estrangeiras, né? Então, a gente começou a fazer isso aqui, mas durante 7 anos a gente foi fazendo esse livro, né, assim, o Augusto ia compondo as traduções, a gente discutia primeiro as traduções, depois ele compunha as traduções, e o Vanderlei foi pensando no design gráfico, etc., então, e daí com essa possibilidade de lançar em Zurique, né, daí o livro saiu, e que pode ter uma distribuição na Alemanha também, porque... mas seria impossível fazer um livro desse na Alemanha, absolutamente impossível, nenhum editor o faria. Então, agora, ele está aí, a primeira antologia que existe do Augusto, porque o Augusto nunca tinha sido traduzido para o alemão, embora a poesia concreta tenha uma relação, tenha surgido de uma relação entre Brasil e Alemanha, né? Então, o que havia era exposições e livros e antologias em que saíam os poemas com uma chave léxica, né? No caso desses poemas, de fato. Agora, pega um poema como Pulsar, você vai fazer o quê? Né? Naqueles concretos super ortodoxos da década de 60, ainda dá para você resolver com chave léxica, que foi o que eu fiz também aqui no livro, em alguns poemas, né? Mas é muito diferente a experiência de você falar, entendi a graça da piada, ou você lê aquele poema, né? Assim, essa é a diferença, né? Então, enfim, foi Na exposição ficavam os poemas em português e traduzidos para o alemão? Sim, exatamente. Daí você tinha aqui você tinha os poemas traduzidos embaixo, porque, claro, era uma exposição de arte que eles estavam fazendo ali, né? E eu, assim, para quem quisesse saber que aquilo era poesia, tinha ali a tradução. E daí eu traduzi coisas do Décio, do Haroldo, assim, assim, né? Mas foi com a poesia do Augusto, assim, que eu acho que deu mais... inclusive, eu acho que eu resolvi que eu faria um livro quando eu consegui traduzir o Poeta Menos, né? Um ciclo de poemas, porque eu acho que é isso que eu estou falando, o que me interessa é mostrar um percurso de um autor. Se eu não tivesse traduzido coisas fundamentais da obra do Augusto, inclusive o Rei menos o Reino, que eu acho que mostra assim, o antes e depois, né, do advento da poesia concreta, que eu traduzi também, que soa bastante rilkeano, eu achei, porque tem esses efeitos inesperados, né, de você traduzir um autor para uma outra língua, né, que ele começa a te lembrar, ou você que colocou aquilo lá no meio como tradutor, eu não sei direito como acontece. Eu sempre acho que acontece por si só, sabe, assim. João Cabral é um poeta que soa maravilhosamente bem em alemão. Mesmo mal traduzido, João Cabral é incrível. Você pegar um Oswald, é menos, entende? Assim, embora nem tenha sido traduzido, mas eu fico imaginando, assim, um Oswald em alemão seria assim, nossa... talvez o alemão seja tão pedregoso quanto é o João Cabral, né? Talvez. Mas tem algo da imagem, né, de uma língua tão imagética, assim, que... Exato, e a poesia do Cabral, ela é muito forte nesse sentido também, né? Muito bem, Simone. Nossa próxima pergunta diz respeito à crítica, né, a um aspecto da crítica de poesia,
você como leitora e como escritora, tradutora, a gente queria saber o seguinte, para você, o que diz que um poema é bem ou mal realizado, né? Ou seja, qual é a sua visão a respeito do valor qualitativo do texto poético? Olha, para mim é muito claro isso. Se dá para você escrever em prosa, por que você está escrevendo poesia? Então, para mim, tudo que poderia ser escrito em prosa não é, assim, não é poesia. A gente diz que é poesia porque foi publicado como tal, assim, mas assim, tem gente que fala, então são, não que eu acho importante afirmar isso publicamente e do ponto de vista crítico, etc. Mas assim, para mim pessoalmente como leitora, eu não considero poesia. Né, não vou sair aí dizendo para todo mundo e falando que isso não devia ser chamado poesia, que devia ser processado. Não isso. Mas assim, como leitora, para mim, eu não considero. Agora, é claro que você existe, o que é poesia, né? Tem tradições tão diametralmente opostas do que possa ser poesia, que não é à toa que certas pessoas que se identificam mais com uma tradição considerem as outras inexistentes, né? Então, assim, não é só pelo fato de existir um círculo muito pequeno de leitores de poesia, eu acho que existem mais autores de poesia do que leitores, né? Já em 1994, quando o Brasil foi tema da Feira de Frankfurt, a Feira de Livros de Frankfurt, lá já existiam mais, naquela época, já existiam mais editoras do que livrarias. Hoje, com a possibilidade de cada um ser um autor e ter uma editora e se auto-editar, o número é cada vez maior ainda. Então, assim, você tem uma diversidade incrível do que possa ser poesia, mas não é à toa que nesse ambiente tão fechado, no fundo, embora numeroso, cada vez mais numeroso, muito fechado, é um gueto quem escreve poesia, quem lê poesia, é um círculo, né, de pessoas fanáticas, né, assim, que fazem isso. Então, eu acho que nesse círculo, aí você começa a perceber, assim, que tem os guetos, né, eu brincava, falando, assim, que essa cena de poesia no Brasil, assim, que cada poeta tinha o seu editor e o seu crítico e o seu leitor, né, assim, era um pequeno planeta de Pequeno Príncipe, assim, e daí o outro ia ter também o seu outro planeta com o seu, não é à toa que as brigas, né, são pessoais, assim, tem algo de um provincianismo muito grande também, tudo nisso, mas que se explica também, eu acho que a veemência com que essas brigas sempre ocorreram e tal, hoje menos do que antes, pelo fato de ser um ambiente restrito mesmo, e também pelo fato de que, se você acha que poesia é isso, aquilo lá não é poesia de jeito nenhum, entende? Ou então não é boa poesia. Então, para mim, eu diria que a poesia... por que é inverso? Para começo de conversa. Então, assim, se não existir uma justificativa para algo ser escrito em verso, se aquilo pudesse ser escrito em prosa, não tem porquê se escrever em verso. Né? E existem muitos poemas escritos em prosa que são poemas. Existem poemas escritos em verso que não são poemas. Ou seja, que poderiam ser uma narrativa, uma anedota, alguma coisa assim. Então, o que eu acho é que existe uma noção, principalmente entre as editoras, as grandes editoras de poesia, grandes que eu digo de tamanho, as editoras grandes que publicam poesia, elas publicam uma poesia que é prosa, em geral. Muito difícil você ver uma editora grande publicar poesia, grande que eu digo assim, né? Eu acho que é uma poesia que ela tem traços narrativos, traços, enfim, tem algo, tem um teor comunicativo, ou anedótico, ou alguma coisa assim, bastante, mas que não necessariamente tem um gesto radical com a linguagem, né? E eu acho que a radicalidade com a linguagem, que é uma outra tradição também de poesia, que poderia ser chamada, né, que a poesia de vanguarda tem,
eu acho que ela é mais restritiva nesse sentido, porque, de fato, se a questão da poesia não for a materialidade da sua linguagem, a questão do verso, né, é como eu falei em relação à ópera, assim, por que vocês estão aí no palco cantando? Porque vocês não estão falando, né, vocês têm que me justificar isso, eu não assino esse acordo estético se a própria obra não se explicar nesse sentido. E na poesia a mesma coisa, por que você está quebrando a linha? Você está gastando papel, entende? Então, assim, se você poderia escrever isso de outra forma, se isso poderia ser, né, então, tanto no uso do verso, quanto a questão da poeticidade, no sentido do que é essa poeticidade. Porque você tem, inclusive no Brasil, você tem diversas tradições, você tem também, inclusive, tradições ligadas a determinados lugares. Essa rixa Rio-São Paulo não é à toa, é uma coisa que vem, né, assim, de uma certa diferença da compreensão do que é poesia, e se criaram ambientes do que é, enfim, diferentes, né. Mas o que eu acho, na verdade, é que como agora você não tem mais um cânon que você vai ler ou vai deixar de ler, vocês, quem estuda, por exemplo, pode ser que crie ali o seu cânon, vá ver uma tradição e outra. Mas eu acho que hoje, cada vez mais, esses cânones estão diluídos, né? Mesmo assim, as pessoas, você vê que em que tradição da poesia brasileira as pessoas escrevem, né? Porque você tem tradições distintas, e o que eu acho mais incrível na poesia brasileira é que, independentemente da tradição em que ela seja escrita, ela é de muito alto nível. Então, e por isso que eu falo essas grandes artes, né, de um país. Eu acho que a poesia é uma arte importante. Então, resumindo, assim, como leitora, eu diria assim, tudo que não precisa ser escrito em verso e com o grau de concentração da linguagem poética, não precisa ser escrito como poesia, entende? Agora, olhando, né, assim, como crítica quase, né, assim, vendo o que acontece no Brasil, eu acho que independentemente da tradição que isso, da tradição poética, eu acho que a poesia brasileira e a tradução de poesia no Brasil são de muito alto nível. Respondi a pergunta? Sim, sem dúvida. E então, Simone, para terminar, gostaríamos que você lesse um dos seus poemas. Eu vou ler um poema que foi publicado em 2015, que é dedicado ao poeta e tipógrafo Guilherme Mansur, para a gente também lembrar de uma tradição editorial de poetas tradutores aqui. E ele chama O Corpo da Escrita. Do fundo do âmbar, talvez, o brando dos olhos que leem o A ser dito, o que o alfabeto tem de antípoda, o ágrafo do chumbo, sua grave retroescrita. Revertida ela, por terno gesto, em voz, em eco, em vórtex sonoro, o não saber de onde vir dos sinos, a marca d'água sob a ponte seca, as entrelinhas mancas dos telhados. E o que disso emerge do branco sem margem? Talvez no rastro felino das serifas, talvez a sombra. Desse muito tanto, algo pulsa o corpo da letra. Dentro de uma mansarda, no íntimo do minério, bem no fundo de Ouro Preto. Muito bom. Muito bem, Simone. Simone, agradecemos muito sua participação, sua leitura. Eu é que agradeço a escuta de vocês, o conhecimento de causa que vocês
para fazer a entrevista, as leituras que vocês fizeram. Parabéns por essa iniciativa tão bonita.